a apresentação do grupo sobre instrumentos ópticos, olhos de inseto. Os integrantes do grupo são Adria Cristine, Alessandra Lotti, Carla Rafaela e Marina Maria, da turma de Meio Ambiente do segundo ano. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o histórico. A primeira parte é a grande dificuldade que existe no estudo da visão de outros seres vivos. Por quê? Porque quando a gente vai estudar a visão de outros seres vivos, a gente estuda se baseando em aspectos da nossa própria visão. Então, a gente fica comparando a visão de outros seres vivos com os aspectos da nossa visão e acaba que a gente não consegue entender totalmente como funciona o olho daqueles seres. Acontece também que são inúmeras variações nos organismos de ótica, então o ser humano ainda é muito limitado para poder conseguir entender todas essas variações. Até hoje foram descobertos 9 diferentes modos para formação de imagens. E, assim, são todos muito complexos, muito variados. Então, para o ser humano conseguir entender todos detalhadamente, é bem complicado, até mesmo pela questão de que vai ter sempre uma variação de cada espécie. Então, para poder catalogar todos, seria muito complicado. No olho dos insetos, principalmente, existem 4 variantes que estão geralmente presentes no olho deles, que são o olho de aposição, o olho de superposição, o olho de superposição neutral e o olho à taça. Que esse olho à taça, ele só vai estar presente apenas nos insetos que tem um terceiro olho, chamado de ocelo. Então, esses 4 tipos de variantes de cada olho estão presentes nos insetos, geralmente, e são os mais comuns. Bom, vou apresentar mais sobre o histórico. De acordo com as pesquisas realizadas pelos integrantes do grupo, nós descobrimos que teve um cientista, ele foi de grande importância, chamado Anton van Leeuwenhoek, porque ele foi um dos pioneiros a descobrir mais sobre a visão dos insetos. Ele não possuía muitos equipamentos tecnológicos, por mais que outros laboratórios possuíssem, ele não possuía. Mas ele tinha um alto grau de observação dos experimentos dele, então por isso que ele descobriu coisas impressionantes. O Anton, ele gostava muito de observar os micro-organismos, então ele começou a estudar a anatomia dos insetos. E aí o que chamou mais a atenção dele foi os olhos das libélulas. Então ele começou a estudar os olhos das libélulas. Eu vou resumir um pouco, né, o experimento que ele fez. Então, em síntese, ele pegou uma libélula e separou o órgão óptico dela. E ele descobriu que elas tinham muitos órgãos ópticos. Só que o que mais chamou a atenção dele foi o que ele chama de porção perfeita de uma esfera. Eu vou citar uma observação dele, então, abre aspas. Cada uma dessas partes esféricas estava encerrada em uma partição, que a separava das outras, exibindo nas partes de separação uma espécie de aparência luminosa, de modo que cada parte esférica era circundada por 6 lados. Fecha aspas. Esse aí foi o desenho que o Anton fez do que ele pôde observar, e depois ele fez outro experimento. Ele utilizou uma vela e ele acendeu ela com a chama, e ele distanciou um pouco centímetros da córnea, da túnica da córnea, que ele representou no desenho. Ele distanciou, ele conseguiu ver centenas de chamas de velas. E aí, mesmo essas velas sendo distintas, mesmo sendo centenas, ele podia discernir o movimento e o tremor de cada uma das chamas. Então, isso não impede dos insetos enxergar uma única imagem. Depois ele conseguiu, eu acredito, com luvas e com pinça, né, para não machucar essa córnea, ele conseguiu observar através da janela, da vista da janela dele. E ele citou que ele conseguiu
observar exatamente quais janelas estavam abertas, quais estavam fechadas, as luzes, o movimento das pessoas, dos carros. Então, isso para ele foi muito importante. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o olho de um inseto, geralmente. Primeiro que os insetos, eles possuem olhos compostos, que são compostos de omatídeos. E nesses omatídeos, em cada região, eles podem ter cones que têm funções diferentes. Em alguns omatídeos pode não ter a formação de imagens. Então, por exemplo, nessas duas imagens aqui, é o olho de uma borboleta. Eu vou começar de novo, gente, que eu não sei regir. Enfim. Agora, sobre o olho dos insetos, eles são compostos, todos eles têm como se fosse uma rede e são compostos por omatídeos. Cada olho de inseto pode ter de 5 a dezenas de milhares de omatídeos. E nesses omatídeos, dependendo da região que eles se encontram, dependendo da espécie também, eles podem ter cones com funções diferentes. Alguns desses cones podem não formar imagens, outros podem formar imagens, então tudo vai depender da espécie do inseto e da região. Por exemplo, nessas duas imagens aqui, as duas imagens retratam o olho de uma borboleta e vamos nessa parte rosa daqui de cima, essa borboleta ela tem 15 diferentes cones ao todo, no olho inteiro. E cada um desses cones, eles vão enxergar cores diferentes e vão ter funções diferentes. Então, nessa parte rosa, estão presentes 4 desses tipos de cone. Então, 4 dos 15 cones do olho da borboleta só são encontrados nos omatídeos da parte superior, que é essa parte rosa que está mostrando aqui na figura 2. 8 dos 15 omatídeos, dos 15 cones encontrados no olho da borboleta, são encontrados apenas nos omatídeos da parte de baixo, na parte inferior dos olhos dela, que é essa parte azul. Então, só sobraram 3 dos 15 cones do olho dela. E apenas esses 3 dos 15 cones que são encontrados em todos os omatídeos, em todas as regiões, e só esses 3 formam as imagens. Os outros cones, eles não são inúteis, eles estão ali para poder mostrar para aquele inseto que tem aquela cor ali, então não vai criar uma imagem exata, não vai criar a imagem de uma flor, etc. Porém, vai alertar aquele inseto que a cor que abrange aquele cone vai estar presente naquele lugar. Então, quando o inseto estiver na presença da cor daquele cone, ela vai captar um tipo de reação, vai captar um sinal que vai vir do cone que tem aquela cor, e aí ela vamos supor, ela vai pensar assim, não, nesse local aqui tem a cor verde. Ela não vai saber como a cor verde está situada ali, qual a imagem que aquela cor mostra, porém ela vai saber que aquela cor está ali. Só os outros 3 cones que estão presentes em todos os omatídeos de toda a região do olho da borboleta que são destinados para formar a imagem. Então, os 3 cones vão conseguir realmente mostrar para aquela borboleta a imagem que ela está vendo, o que está realmente acontecendo ali ao redor. Agora, explicando mais o fenômeno e como o olho do inseto é,
Ao contrário dos olhos dos seres humanos, que os fotorreceptores são curvados para dentro em lentes côncavas, os insetos possuem fotorreceptores curvados em direção convexa, para fora. Pela imagem, né, e pela explicação da Adria e da Carla, dá para ver que os olhos dos insetos são compostos, tem várias facetas neles, e é em forma de favo de mel, em forma de hexágono. Muitos adultos também possuem 3 olhos simples, que são os ocelos, que dá para ver no topo da cabeça desse inseto, que auxilia no voo. Então, dando prosseguimento às explicações dadas pela Adri e pela Marina, eu vou aprofundar na estrutura do omatídeo. As facetas mencionadas pela Marina variam em questão de quantidade de acordo com o inseto. E, geralmente, cada uma dessas facetas recobre de 6 a 7 unidades retinais, que são os omatídeos, que eu vou tentar elucidar agora. Em um omatídeo, nós temos a córnea, que é uma cutícula transparente não pigmentada e funciona como uma microlente biconvexa. Nessa imagem 5, nós podemos ver um simples esquema de uma lente biconvexa em que os raios que incidem convergem nesse ponto aqui. Tem também o cone cristalino, que é essa região branca. Ele é formado por 4 células de Semper e atua como uma lente adicional, como a Adria já explicou. O cone e a córnea, eles formam um dispositivo dioptríco. Além desse dispositivo, o omatídeo tem as células fotorreceptoras ou células da retínula. Tem também as células pigmentadas, que são essas paredes aqui representadas pela figura de cor rosa. E elas servem para impedir a propagação de luz para os omatídeos vizinhos. E tem o rabidom, que é uma estrutura em formato de bastão que faz parte da retínula. Bom, como que a visão acontece? Os raios luminosos incidentes nas lentes convergem na rabidom e são captados pelos nervos ópticos, que são representados nessa figura aqui pelos áxons. E aí os nervos ópticos, eles estão ligados ao sistema nervoso, que consegue processar essa imagem. Então, os omatídeos são muito importantes para realizarem os principais processos da visão, que são a focalização da luz, ativação de retínula e o envio de potenciais de ação. Nessa figura 7, nós vemos esse esquema da visão dos insetos, só que de uma forma mais simplificada. Aqui mostra as microlentes, né, que são as córneas. Aqui mostra também os cones. Essa região aqui, avermelhada, está indicando como que seria se os raios incidissem nas microlentes. E aqui embaixo todos estão ligados ao nervo óptico. Então, desse jeito, uma imagem real e direita é formada nos nervos ópticos, conforme essa ilustração da figura 8. Só que tem um porém. Aqui está mostrando um rato de uma forma muito bem definida. E a visão dos insetos ela é embaçada. Ela não é nítida como representada na figura. Porque os insetos não enxergam com a mesma resolução dos olhos humanos. E tipo assim, aqui mostra também um X em cima de uma figura, porque muita gente acha que como os insetos têm vários olhinhos, digamos assim, eles enxergariam múltiplas cópias de um rato, mas não é verdade. A visão deles é mais parecida com essa segunda parte aqui da figura 8 do que com a primeira.
Os insetos, eles percebem os comprimentos de onda entre o ultravioleta e o amarelo e possuem cerca de 5 classes de receptores de diferentes sensibilidades. Eles não conseguem enxergar as mesmas cores que a gente consegue, mas eles conseguem enxergar a ultravioleta, o que permite às abelhas enxergar regiões de concentração de néctar, forma tipo um alvo, assim, para ela recolher o néctar. E, no caso das abelhas ainda, elas enxergam a cor vermelha, quer dizer, eles enxergam o vermelho como se fosse preto, porque passa, né, do espectro de luz que elas conseguem captar.